Ah, tá. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje e sempre. Hoje, nós faremos alguns comentários sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, no início do capítulo, tem a passagem evangélica que diz o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40. Tem uma outra passagem, também do Evangelho, que diz assim: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. Então a gente observa que Jesus, quando ele esteve aqui encarnado no planeta Terra, ele não deixou nenhuma religião. Nós, seres humanos, imperfeitos como somos, é que nos apoderamos dos seus ensinos para utilizar, muitas vezes, como meio de dominação. Porque Jesus, na realidade, ele deixou para nós uma doutrina, que é a doutrina do amor. Porque se nós observarmos em todas as passagens evangélicas dos ensinamentos de Jesus, ele vai estar dizendo sobre o amor. E nós, quando lemos esta passagem e vemos ele dizendo sobre o segundo maior mandamento, então ele diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Não é isso? Acontece que esse segundo mandamento, ele tem uma condição. Ele tem uma condição. Qual é a condição? Qual seria essa condição? É de que nós, para podermos amar o nosso próximo, nós temos que antes sermos capazes de nos amar. Será que nós nos amamos? Será que nós nos amamos? Aí a gente pensa que sim, não é? Ah, eu me amo. E muitas vezes a realidade não é essa. Na realidade, nós ainda não aprendemos a nos amar. E se nós ainda não aprendemos a nos amar, difícil estender esse amor ao próximo, não é? Mas por que nós ainda não somos capazes ou ainda não aprendemos a nos amar? Porque nós, muitas vezes, ou em grande parte das vezes, somos, primeiro, insatisfeitos com a nossa própria condição. Nós,
geralmente, observamos demais o nosso próximo. Não com o intuito de amar, mas com o intuito de estar vendo, muitas vezes, o que ele tem. O que ele é de diferente da nossa pessoa. E nós, muitas vezes, ficamos extremamente insatisfeitos com essa condição. Porque nós julgamos que a vida do outro é melhor do que a nossa. Muitas vezes. E não é bem assim. Cada um de nós passa por aquilo que é necessário nós passarmos para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então nós temos que primeiro aprender a nos aceitar. Aceitar como nós somos. Nos resignarmos com a nossa condição. E aí entra um outro detalhe. Resignar não é simplesmente aceitar de cabeça baixa e falar, eu sou assim, não tem jeito. Não, não é. Resignar é compreender que nós precisamos desta condição atual que nós enfrentamos para nos melhorarmos. Mas isso não impede que nós lutemos para melhorar o nosso interior, mas para melhorar também o nosso exterior. É claro. Agora, nós não podemos estar vivendo, tendo uma vida e querer a do outro. Quem gosta de novela fica vendo aquelas vidas, fictícias e vive aquilo dali. Acha que aquilo dali é uma realidade e gostaria muito de ter uma vida daquela. Besteira. Aquilo não existe. Aquilo é ficção. É a pura ficção. A nossa realidade é aquela que nós vivemos, que nós temos que enfrentar no dia a dia. Não é nós querermos ser o outro, é nós querermos ser nós mesmos, mas a cada dia melhor que o dia anterior. É nós sabermos reconhecer que nós somos cheios de defeitos, mas nós temos virtudes também. Nós não podemos pensar e achar que nós só somos defeitos ou vícios. Não. Todos nós temos bagagem espiritual. Então, todos nós já conquistamos algo de virtude. Precisamos trabalhar para deixar essas virtudes virem à tona, aflorarem. E não achar que somos somente defeitos e que só esses defeitos é que devem aparecer. Então nós temos que nos resignar com a nossa condição. Essa é uma condição essencial. A outra condição que nós precisamos para poder amar o nosso próximo é compreender ele também e aceitá-lo como ele é. Não querer que ele seja como nós queremos que ele seja. Porque nós somos assim, Nós nos julgamos também modelos de virtude muitas vezes, ou de perfeição. E queremos que o outro seja como nós somos. E não aceitamos ele como ele é. Ora, se eu já me reconheço e me aceito como eu sou, um ser espiritual em marcha evolutiva, com muitos defeitos, mas já com algo de virtude conquistada, o outro é da mesma forma.
E eu tenho que aceitá-lo como ele é. E não querer que ele seja como eu gostaria que ele fosse. Porque eu tenho que lutar é para me modificar. Porque ninguém modifica ninguém. Somente nós, individualmente, é que somos capazes de nos mudar. A partir do momento em que nós desejamos essas mudanças. Então, para que nós possamos amar o próximo, nós precisamos nos aceitar como nós somos e aceitar o outro também como ele é. A partir do momento em que nós começarmos a viver dessa forma, nós vamos ver que a vida toma outro sentido. Um sentido mais claro, mais objetivo. Porque nós estaremos realmente fazendo aquilo que Jesus nos pediu há mais de 2000 anos. E que nós, até hoje, muitas vezes não fazemos. Nós, muitas vezes, falamos que amamos o nosso próximo, mas em pensamento, porque a gente julga que o pensamento é só o pensamento, né? Em pensamento, a gente muitas vezes está ali, revidando, vingando, está trucidando, está machucando o próximo. E acha que aquilo ali é só um pensamento. Acontece que o pensamento é forma. Tudo aquilo que nós pensamos, aquilo acontece. É como se estivesse realmente acontecendo para o nosso cérebro. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Quer ver um exemplo? Por que que quando nós lembramos de fatos passados que nos provocaram alegria, por que que quando nós lembramos disso novamente, nos traz um sentimento de novo de alegria? Por quê? É porque para o nosso cérebro é como se aquilo estivesse acontecendo novamente. Então nós temos aquela sensação de prazer, de alegria, de contentamento. Da mesma forma, quando nós nos lembramos de fatos passados que nos provocaram tristeza, raiva, angústia, isso vai acontecer tudo de novo. Por quê? Porque para o nosso cérebro é como se tudo estivesse acontecendo novamente. Então, quando eu penso naquela pessoa que me ofendeu, e eu penso pegando ele pelo pescoço e dando uma sacudida, aquilo para o nosso cérebro é como se estivesse acontecendo efetivamente. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos. Quando Jesus disse vigiai e orai, não é só vigiar o que está acontecendo à nossa volta, não. É vigiar o nosso pensamento. Porque daí surge tudo. Daí surge tudo. Nós temos que vigiar. Orar, porque a oração é algo positivo, que substitui todo e qualquer pensamento que nós porventura tenhamos. Então, tenhamos cuidado com os nossos pensamentos. Então, o amor, ele resume toda a doutrina de Jesus. Toda a doutrina. E quando nós falamos de amor e amar o próximo, a gente pensa muitas vezes daquela necessidade de estarmos abraçando, trocando beijinhos e não sei o quê. Não, não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso. Os atos, as palavras, são muito mais, representam muito mais. Então, nós podemos ter atitude para com o nosso próximo de gentileza. É uma forma de amor, de respeito. É uma forma de amor.
Então, tudo o que nós pudermos fazer de bem para o nosso próximo é uma forma de amor. E nós devemos, então, buscar. Porque aí nós estaremos cumprindo o que Jesus nos disse. E quando eu disse no início que nós não gostamos ou não nos amamos, voltando nesse ponto, quando nós nos dizemos cristãos e nós não cumprimos com os seus ensinos, mesmo conhecendo, nós não estamos nos amando. Porque nós estamos sabendo conscientemente que estamos fazendo algo que vai nos prejudicar. Não vai prejudicar o próximo, vai nos prejudicar. E nós fazemos isto conscientemente. Porque se nós nos dizemos cristãos e conhecemos apenas esses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, tudo isso, como diz na passagem evangélica, isso aqui resume tudo. Toda a lei e os profetas, como diz na passagem, estão contidos nesses 2 mandamentos. Então, o amor é o sentimento por excelência. E nós, seres humanos, ou seres espirituais em marcha evolutiva, no princípio nós tínhamos instintos, não é? E nós ainda hoje vemos muitas pessoas, muitos seres reencarnados aqui, agindo por instinto. E aí nós nos perguntamos, mas por quê? Ora, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Aqui nós vamos encontrar espíritos nas mais variadas faixas evolutivas. É claro que nenhum espírito puro, nenhum espírito perfeito. Mas nós vamos encontrar espíritos aqui, ainda bem no princípio, né, da sua formação. Então agem por instinto realmente. E nós, que muitas vezes nos julgamos jamais evoluídos, nós também muitas vezes acabamos agindo por instinto. A falar, mas eu não ajo assim. Não. E quando aquela pessoa pisou no seu pé e você no pensamento imaginou dando uma bicuda na canela dele? O que é isso? É o puro instinto. É o puro instinto. Então nós temos que nos vigiar. Mas à medida que nós vamos avançando em nossa evolução, nós passamos a ter sensações. E aí a gente percebe que a maioria de nós aqui ainda age dessa forma, né? Apenas pelas sensações. Apenas pelas sensações. A gente vê como que a população encarnada no planeta Terra ainda busca as sensações das bebidas, das drogas de uma maneira geral, do sexo desenfreado aí, totalmente desequilibrado. Isso são a busca pelas sensações. Mas, à medida que nós vamos nos depurando, nós passamos a ter sentimentos. E o mais sublime de todos eles é o amor. Não é esse amor que a gente imagina, geralmente, de um homem com uma mulher. Mas é o amor fraterno, aquele sentimento de felicidade, de prazer, que nós temos que cultivar em nós ao estar na presença do nosso próximo, ao estar podendo fazer algo pelo nosso próximo, podendo ser útil pelo nosso próximo.
compreendendo, amparando. Então, o amor é a essência da nossa vida, da nossa existência. E não tem ninguém nesse planeta Terra ou em qualquer outro lugar do universo que seja imune, ou seja impenetrável pelo amor. Todos, até aqueles que nós julgamos como muitas vezes animais. Porque nós temos esse defeito, né? Nós julgamos e até condenamos. Assim, é taxativo. Quando aparece uma imagem, ou na mídia, uma reportagem sobre algo, um crime que aconteceu, o que nós fazemos? Nós fazemos uma oração pedindo luz por aquele que cometeu o crime, não foi? Mas nós somos cristãos. Nós não fazemos isso. E o que nós fazemos? Merece, no mínimo, prisão perpétua, né? Nós nem julgamos, nós já condenamos. Condenamos de imediato. Não tem julgamento. Mas, e o amar o próximo que Jesus nos disse? Porque nós, a boa parte de nós, quando acontece algum crime dessa forma aí, tem gente que vê a reportagem em um canal de televisão, terminou aquela reportagem, ela sabe que está passando no outro canal, ela imediatamente muda para o outro canal, porque ela não pode perder nenhuma informação. E que utilidade tem isso para nós? Do que nós estamos nutrindo os nossos pensamentos? Se nós não estamos fazendo uma oração, pedindo amparo, luz, por aquele ser que desequilibradamente cometeu aquele crime, para que nós estamos vendo, insistindo naquilo? Para quê? E por quê? Não tem motivo. Não tem motivo. Agora, o nosso dever enquanto cristão é realmente fazer uma oração. Porque, como eu disse no início, o nosso pensamento é forma, é matéria, e ele acontece. Ele vai onde nós desejarmos. E se nós, ao vermos uma reportagem dessa natureza, descarregamos uma enxurrada de pensamentos negativos sobre aquele ser que já está atolado, vivendo em seu espírito o inferno, o que vai acontecer com ele? Vai melhorar? Claro que não, só vai piorar. Então, se nós não somos capazes de fazer uma oração, nós devemos desligar a televisão. Nem procurar saber. Porque a oração também é uma forma de amar o próximo. Diz que uma senhora que passou toda a sua vida prestando serviço, ajudando o próximo, chegou um momento em que ela perdeu toda a mobilidade das pernas. E ela então pensou como é que ela poderia continuar fazendo o bem para o próximo. Então ela teve uma ideia. Fez a assinatura de um jornal. Para quê? Para que todos os dias ela pudesse abrir o jornal na parte do obituário e fazer uma oração por aqueles que haviam desencarnado. É amor ao próximo? Claro que é. Ela conhece aquelas pessoas? Possivelmente não. Mas é amor ao próximo. E nós? O que nós fazemos?
Será que nós, já que nós não somos capazes de fazer a oração por aquele que cometeu o crime, nós fazemos uma oração por aquele que desencarnou? Também não, não é? Nós não conhecemos, para que nós vamos fazer uma oração para ele? Então nós pensamos que somos capazes de amar, mas o nosso egoísmo ainda é muito grande. Nosso egoísmo ainda é muito grande. Então, nós, seres espirituais, não aceleramos a nossa evolução porque nós carregamos 2 fardos extremamente pesados. E nós dificilmente deixamos esses fardos de lado. Dificilmente. Que fardos são esses? Quem é capaz de responder? Pode responder. Ninguém, gente. Orgulho e egoísmo. Tem gente que é tão orgulhosa, né? Que ela fala assim, ó, eu tenho o maior orgulho da minha humildade. É muito humilde, né? Tenho o maior orgulho da minha humildade. Como é humilde. E nós geralmente somos assim. Geralmente nós somos assim. E o egoísmo é uma das chagas da humanidade. Será que se nós fôssemos menos egoístas, desencarnaria algum ser nesse planeta por fome? Claro que não. De maneira nenhuma. O planeta Terra produz alimento suficiente para todos aqueles que estão encarnados aqui. Mas nós, com o nosso egoísmo, acumulamos e não repartimos. Nós achamos que somos donos de tudo. Nós enchemos a boca para falar, meu carro, minha casa. Não é nada nosso. Não é nada nosso. Nós somos apenas usufrutuários. São bens que nos são emprestados durante um tempo. Quanto tempo? Nós não sabemos. Eu, pelo menos, não quero saber. Prefiro que seja segredo para mim. Quando chegar o dia, tudo bem, né? Mas que seja segredo. Deixa surpresa mesmo, né? Frederico, hoje é o seu dia. É igual aquela perguntinha que a gente faz, né? Quem aqui gostaria de ir para a colônia Nosso Lar? Pode falar, quem gostaria? Mas e se a pergunta viesse completando hoje? Ninguém ia querer. Vai encontrar Emmanuel, André Luiz. Ninguém vai querer. Mas é isso, nós somos ainda muito apegados às coisas. E, na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec então faz a pergunta para o Espírito de Verdade. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Esse é um pedacinho da resposta, né? Quem tiver curiosidade, pegue o Livro dos Espíritos, questão 913, e termine de ver. Mas então, o egoísmo. Na questão 917, Kardec então insiste ainda sobre o assunto. E pergunta, qual o meio de destruir-se o egoísmo?
E vem a resposta. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. E é incrível como que nós ensinamos o egoísmo, né? Porque tem que ser uma coisa assim bem apurada, né? Quem tem filho, ou quem todos nós já somos filhos, já ouvimos algo parecido. É seu, só reparta se você quiser. Estou dando para você, isso é seu. Você só reparte se você quiser. Quem gosta de jogar bola, né? Eu lembro quando eu era menino, quem era o dono da bola tinha que estar jogando sempre, né? Porque senão ele pegava a bola, punha debaixo do braço e ia embora. Se eu não for jogar, ninguém joga. Puro egoísmo. O pai que já foi chamado na escola para resolver um problema que o filho provocou. O seu filho, não, pode parar. O meu filho não, pode ter certeza, foi aquele moleque lá. Quer dizer, o filho do outro, né? O filho da gente, não, de maneira nenhuma. É o egoísmo. É o puro egoísmo. Na questão 348 do livro O Consolador, que é também um livro de perguntas e respostas, e estas respondidas por Emmanuel, então foi feita a seguinte pergunta a Emmanuel: onde a causa da indiferença dos homens pela fraternidade sincera? Observando-se que há geralmente em todos grandes entusiasmos pela hegemonia material de seus grupos, suas cidades, clubes e agremiações, onde se verifique a evidência pessoal. Aí vem a resposta. É que as criaturas, de um modo geral, ainda têm muito da tribo, encontrando-se encarcerados nos instintos propriamente humanos, na luta das posições e das aquisições, dentro de um egoísmo quase feroz, como se guardassem consigo indefinidamente as heranças da vida animal. Nós vivemos numa sociedade onde nós não enxergamos no outro o nosso próximo. Nós enxergamos no outro um concorrente, um adversário. Ah, é um concorrente. É meu adversário. Aí é que o egoísmo fica mais forte, não é? É o que está falando aqui, ó. É porque nós ainda temos muito a questão da tribo, né? É o que a gente fala do bairrismo, né? Quem torce para o Corinthians é inimigo mortal de quem torce para os outros times, Palmeiras, Santos, né? E vice-versa. Mata-se, tira-se vidas por conta de jogo de futebol. Isso é egoísmo. E é o egoísmo feroz que Emmanuel fala aqui. E a gente vê os exemplos acontecendo todos os dias. São brigas e brigas. Por que razão? Se nós formos pensar racionalmente, não tem motivo uma coisa daquela. Mas a gente vê acontecendo. Então, já passou muito tempo, para a gente não demorar demais, porque se deixar eu falo até meia-noite. Nós temos que buscar nos transformar. E essa transformação, ela é diária. E essa transformação, ela parte pela observação daquilo que nós estamos fazendo. E aquilo que nós estamos fazendo, seja em atos, palavras ou pensamentos. Porque, como eu já disse aqui, o pensamento é forma e acontece.
Então, nós temos que nos transformar, modificando a nossa forma de pensar, modificando a nossa forma de falar e, por consequência, modificando a nossa forma de fazer as coisas. Nós temos que buscar tratar-nos uns aos outros com mais gentileza. A gentileza não é sinônimo de fraqueza. Muito pelo contrário. É sinônimo de fortaleza. Fortaleza moral. Não adianta eu ser, aqui enquanto encarnado, uma pessoa extremamente temida. O importante é que eu seja amado e não temido. Eu tenho que respeitar para que eu seja respeitado. Eu tenho que ser gentil para que eu receba gentileza. Porque é como disse naquela passagem evangélica que está em Lucas, no capítulo 6, versículo 31. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, nós temos que buscar ver no outro não um concorrente, mas a nossa oportunidade de crescimento. Porque nós só crescemos, só iremos crescer espiritualmente a partir do momento em que nós aprendermos a conviver uns com os outros. Viver é fácil. É muito fácil. Se você quer simplesmente viver, pode pôr uma mochila nas costas, se embrenhar nas matas, na floresta amazônica, por exemplo, e você vai viver. Mas simplesmente viver. Não vai ter utilidade nenhuma. Agora, conviver é isso que nós fazemos aqui no nosso dia a dia. É viver compreendendo o nosso próximo, aceitando ele como ele é, buscando me melhorar. Isso é a convivência. Não é nos chatearmos se o outro fala, Frederico, você fez isso de errado. E eu no pensamento falar assim, mas que sujeito, né? Ele não vê os erros dele, fica apontando. Não, eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer. Porque isso é uma oportunidade de para que eu faça uma análise. E se eu realmente tenho aqueles erros, eu buscar me corrigir. É uma oportunidade maravilhosa. E isso é o amar o próximo. Então, vamos exercitar esse amar o próximo. Fenelon, que foi um dos espíritos que deram algumas mensagens, né, e fizeram parte da codificação, ele então deixou uma mensagem que está no Evangelho, que diz assim: amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos irão repousar. Então, vamos trabalhar pela nossa própria melhoria espiritual. Não com um pensamento egoísta, porque quando eu falo assim com a nossa própria, é porque não tem como o próximo trabalhar pela minha melhoria espiritual. É somente eu. Então vamos trabalhar, vamos meditar, vamos observar aquilo que nós estamos fazendo. E assim, vamos buscar, quando chegar o nosso dia da partida, estarmos um pouco melhores do que quando aqui nós chegamos. Porque esse é o real objetivo da nossa existência. Não existe outro. É esse o nosso objetivo. É deixarmos aqui esta existência melhores do que quando aqui nós chegamos. Muita paz e que Jesus nos ampare.